Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e hoje continuarei esse impressionante podcast. Falarei sobre a história, a vida, os desafios e os conceitos abordados por nada mais, nada menos que o reputado exorcista da Diocese de Roma, Sr. Gabriel Amorth. Por isso digo, sentem-se e acomodem-se, porque o fascinante mundo do Vaticano abre suas portas para elucidar nossos olhos e nossa mente sobre esse incrível tema. E bons sustos a todos nós. Ao se tratar da centralidade de Cristo, também o demônio é uma criatura de Deus. Não se pode falar dele e dos exorcistas sem fazer referência, pelo menos de forma sistemática, a alguns conceitos base sobre o plano de Deus na criação. Não diremos, por certo, nada de novo, mas talvez abramos perspectivas novas a alguns leitores. Habituamo-nos muitas vezes a pensar na criação de uma forma errônea. Embora tenhamos adquirido uma série de dados, crê-se que, num belo dia, Deus tenha criado os anjos, que os tenha submetido a uma prova, não se sabe bem qual, de qual resultou a divisão entre anjos e os demônios. Os anjos recompensados com o paraíso, os demônios punidos no inferno. Também se crê que, no outro belo dia, Deus tenha criado o universo, o reino mineral, vegetal, animal e, por fim, o homem. Adão e Eva no paraíso terrestre pecaram, obedecendo a Satanás e desobedecendo a Deus. Nessa altura, para salvar a humanidade, Deus pensou em enviar o seu Filho. Não é este o ensinamento da Bíblia, nem é este o ensinamento dos padres da Igreja. Numa tal concessão, o mundo angélico e a criação tornam-se estranhos ao ministério de Cristo. Pelo contrário, leia-se o prólogo ao Evangelho de João e os dois hinos cristológicos que abrem as cartas aos Efésios e aos Colossenses. Cristo é o primogênito de toda a criatura. Tudo foi feito para ele e por causa dele. Não tem sido as discussões teológicas em que se questiona se Cristo teria vindo caso Adão não tivesse pecado. Ele é o centro da criação, aquele que reuniu em si todas as criaturas, as celestes, os famosos anjos, e as terrestres, os homens. Contudo, é verdadeiro afirmar que, tendo-se dado a queda de Adão e Eva, a vinda de Cristo assumiu um papel particular. Veio como Salvador, e no centro de sua ação está o ministério pascal. Por meio do sangue de sua cruz, reconcilia com Deus todas as coisas, no céu, os anjos, e na terra, os homens. Deste ponto de vista cristocêntrico, depende o papel de cada criatura. Não podemos omitir uma reflexão a respeito da Virgem Maria. Se o primogênito de toda criatura é o Verbo encarnado, não podia estar ausente do pensamento divino, tendo prioridade sobre qualquer outra criatura, a figura daquele em que tal encarnação se iria verificar. Daqui a sua ligação única com a Santíssima Trindade, a ponto de ser chamada, já no século II, o quarto elemento da tríade divina. Aqueles que desejarem aprofundar esse aspecto, recomendamos os 2 volumes de Emanuele Testa, Maria, Terra Vergine, de Jerusalém, 1986. Impõe-se uma segunda reflexão quanto à influência de Cristo sobre anjos e demônios. No que se refere aos anjos, certos teólogos pensam que, só em virtude do ministério da cruz, esses tenham sido admitidos à visão beatífica de Deus. Muitos padres formulam afirmações interessantes. Lemos, por exemplo, em Santo Atanásio, que também os anjos devem a sua salvação ao sangue de Cristo. No que se refere aos demônios, as afirmações contidas no Evangelho são inúmeras. Cristo, com a sua cruz, venceu o reino de Satanás e instaurou o reino de Deus. Por exemplo, os endemoniados gadarenos exclamaram: "Que temos nós contigo, Jesus, filhos de Deus? Viestes para nos atormentar antes do tempo?" É uma clara referência ao poder de Satanás a diminuir progressivamente por causa de Cristo. Por consequência, ainda perdura e perdurará até que a salvação se complete, porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos. Para aprofundar esses conceitos do papel de Maria, inimiga de Satanás desde o primeiro anúncio da salvação, indicaremos o belo livro do padre Cândido Amantini, El Ministero de Maria. À luz da centralidade de Cristo, é-nos dado ver o plano de Deus, que criou boas todas as coisas, para Ele e por causa dele. Também nos é dado ver a obra de Satanás, o inimigo, o tentador, o acusador, por cuja sugestão entrou na criação o mal, o odor, o pecado, a morte. Daí resulta a restauração do plano divino, operado por Cristo com o seu sangue.
O poder do demônio também é manifestamente claro. Jesus chama-lhe príncipe deste mundo. São Paulo qualifica-o de Deus deste mundo. São João afirma que todo mundo está sob o jugo do maligno, entendendo-se por mundo tudo aquilo que se opõe a Deus. Satanás era o mais esplendoroso dos anjos, tornou-se o pior dos demônios e seu chefe. Porque também os demônios estão vinculados entre si por uma hierarquia muito estrita e conservam o grau que ocupavam quando eram anjos, principados, tronos, dominações. É uma hierarquia de escravidão e não de amor, como a que existe entre os anjos, cujo chefe é São Miguel. A obra de Cristo é muito clara, foi ele quem destruiu o reino de Satanás e instaurou o reino de Deus. Por isso, os episódios em que Jesus liberta os endemoniados têm uma importância muito especial. Quando Pedro invoca diante de Cornélio a obra de Cristo, não cita outros milagres, mas apenas o fato de ter curado todos os que eram oprimidos pelo diabo. Compreendemos agora porque o primeiro poder que Jesus dá aos apóstolos é o de expulsar os demônios. E a mesma coisa vale para os crentes. Eis os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Em meu nome expulsarão demônios. Assim, Jesus salva e restabelece o plano divino, arruinado pela rebelião de uma parte dos anjos e pelo pecado dos nossos primeiros pais. Deve ficar bem claro que o mal, a dor, a morte, o inferno, isto é, a condenação eterna no tormento que não terá fim, não são obra de Deus. Permito-me fazer um breve comentário sobre este ponto. Um dia o padre Cândido estava a expulsar um demônio. No final do exorcismo, voltou-se para aquele espírito imundo com ironia. Vai-te daqui, de mais a mais. O Senhor preparou-te uma bela casa tão quentinha. Ao que esse demônio respondeu, tu não sabes nada. Não foi ele que fez o inferno, fomos nós. Ele nem tinha pensado nisso. Em situação análoga, enquanto interrogava um demônio para saber se também ele tinha colaborado a criar o inferno, obtive essa resposta. Todos nós contribuímos. A centralidade de Cristo no plano da criação e na restauração dela, através da redenção, é fundamental para se compreenderem os desígnios de Deus e a finalidade do homem. Na verdade, os anjos e os homens foi dada uma natureza inteligente e livre. Quando ouço dizer, confundindo a presença divina com a predestinação, que Deus sabe que já quem se salva e quem se condena, e por isso tudo é inútil. Habitualmente respondo recordando 4 verdades claramente contidas na Bíblia que vieram a ser definidas dogmaticamente. Deus quer que todos se salvem. Ninguém é predestinado ao inferno. Jesus morreu por todos. A todos são dadas as graças necessárias à salvação. A centralidade de Cristo ensina-nos, e só no seu nome podemos vencer e libertar-nos do inimigo da salvação, o Satanás. Já no final dos exorcismos, quando se trata dos casos mais fortes, os de total possessão diabólica, rezo o hino cristológico da Carta dos Filipenses, quando chego às palavras para que o nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra, nos infernos. E eu ajoelho-me, ajoelham-se os presentes e o próprio endemoniado vê-se sempre obrigado a ajoelhar. É um momento forte e sugestivo. Tenho a impressão de que também as legiões angélicas que estão à nossa volta se ajoelham perante a invocação do nome de Jesus. Bom, meus amigos do canal, esse foi mais um capítulo desse incrível livro e de todos os conceitos que ainda estão por vir e que compõem a base do Vaticano sobre aqueles que seguem o caminho do combate contra o mal. Espero que tenham gostado e quero vê-los nos próximos capítulos. Grande abraços a todos e bons sustos.